Bom dia, primeiro ano A, primeiro ano B. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre possessive adjectives and possessive pronouns, ok? Então, abram a apostila de vocês nas páginas 62 e 63, tá? Nós já aprendemos os subject pronouns e os object pronouns, tá? Os pronomes com função de sujeito, de objeto direto e indireto. Agora a gente vai aprender os pronomes com função de posse, possessivos. E eles se diferenciam em adjetivo e substantivo, tá? Então a gente vai ver o pronome adjetivo e o pronome substantivo. Vamos lá, vamos ver cada um separadamente. Primeiro, para cada pronome pessoal sujeito, subject pronouns, a gente tem um pronome possessivo correspondente. Então, temos um pronome possessivo correspondente. Vamos lá, eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Aqui, olha, os subject pronouns são os pronomes que a gente usa para conjugar o verbo, né? I, you, he, she, it, we, you, they, tá? E para cada um deles a gente tem um possessivo. Então, olha, I, my, mine, you, your, yours, he, his, his, she, her, hers, it, its, its. Então, repara que o his e o its, eles permanecem iguais, tá? We, our, ours. You, your, yours. E o they, their, theirs, tá? Então, com exceção do mine, os possessive pronouns, tá? Todos eles levam S, tá vendo? E a gente tem aqui, ó, na primeira pessoa é my, mine, na segunda pessoa é your, né, que é you, é your, yours, e assim sucessivamente, tá? Vamos ver qual é a diferença do português para o inglês em relação a isso? Vamos ver como é que o inglês é muito mais fácil? Então, olha só, vamos ver aqui. A gente tem, tá, em português, a gente tem possessive adjectives, a gente vai ver aqui primeiro, não, antes de ver o português, deixa eu voltar aqui, tá? A gente tem aqui os possessive adjectives, só voltando aqui um pouquinho. Aí a gente tem o que indica. Então, ele indica posse, como eu já falei, tá? Indica posse. Sempre acompanha um substantivo. Quando a gente vai usar? A gente vai usar quando? Sempre antes de um substantivo, sem alterar para o plural, tá? Pois os adjetivos são invariáveis. Então, a gente não vai mudar nem pro singular, nem pro plural, nem pro feminino, nem pro masculino, entendeu? A gente não flexiona. Vamos ver aqui, ó, em português. Meu carro, em inglês, my car. Em português, meus carros, em inglês, my cars. Em português, minha casa, em inglês, my house. Em português, minhas casas, em inglês, my house. Então, repara o seguinte, o que aconteceu? Em português houve a flexão, meu, meus, minha, minhas. Em inglês permanece igual, my, ok? Só o substantivo é que a gente pode flexionar para o feminino, masculino, singular ou plural, ok? Possessive adjectives, vamos ver a tradução de cada um deles? Então, como eu falei para vocês, vendo aí primeira pessoa, segunda pessoa e terceira, primeiro vem singular, depois vem plural, tá bom? Apesar da tradução da primeira pessoa do singular ser meu, meus, minhas e minhas, equivale a I, né? Que é a primeira pessoa do singular. Então, a tradução em português, para vocês verem como é que em português é diferente. Eu posso usar no singular e no plural, né? Em inglês. Mas em português eu tenho pronomes diferentes, né? Eu tenho uma flexão aí da língua portuguesa, ok? Então eu coloquei para vocês verem, ó, your é seu, sua, o his é dele, o her é dela, it's dele e dela, né? Para coisas e animais, our, nosso, nossa ou nossos, nossas, your, seus e suas, então tem dois your, porque um equivale a singular, outro ao plural, tá? E aí, coloquei separadinho aí para vocês verem que repete mesmo, porque em português é como se um equivalesse, o primeiro lá, a segunda pessoa do singular, equivalesse a tu, né, ou você, e da segunda pessoa do plural,
se equivalesse a vós ou vocês, ok? Então, aqui tá completinho, ó, para vocês copiarem. Depois volta aí o vídeo tá bom? Para ficar mais fácil para copiar, tá? Quero ver essa matéria toda no caderno. Vamos lá. A gente tem agora aqui cada uma dessas frases, né? Eu coloquei aqui os exemplos para vocês, tá? Para vocês verem aqui, olha. Maria loves her father. Depois a gente vai aprender aí porque que esse love tem o S, né? Na terceira pessoa do singular. Então, Maria ama o pai dela, tá vendo? Em português a gente pode traduzir como seu pai, mas em inglês é bem específico aí, que é dela, tá? Então, olha só, Maria é she. Aí eu tenho, olha, por que eu completei com her? Porque her, né, equivale a she. É só você dar uma voltada aqui, ó, tá? Você vai ver, olha lá, olha. Her é dela, ok? Então é terceira pessoa, tá bom? Depois dá uma volta aí, vocês vão ver. She, né? Olha aqui, ó, bonitinho. Aí eu tenho. My friends love their new house. Então, meus amigos amam a casa nova deles, tá? Então, repara que my friends equivale a they. São eles, os meus amigos. E aí, eu completei com their, né? Aliás, their, tá? Então, eu vou ter their, porque my friends é they. E lá em cima eu vou ter her, porque é Maria. Maria é she, tá bom? Outra coisa é que aqui, ó, father, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aqui o mouse. Father é um substantivo. New house, tá vendo? New é adjetivo, mas house é substantivo. Então, o there tá acompanhando new house e o her tá acompanhando father, ok? Então, por isso que é pronome possessivo adjetivo. Aí a gente tem aqui, ó. What is the name of your school? Qual é o nome da sua escola? Ó, aí a gente tem its name is Alpha. Its name, ou seja, por que its? Porque é o nome da escola. O nome dela é Alpha. Dela quem? Da escola. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou usar its para dele e dela se referindo a coisas ou animais. Escola não é pessoa, tá? Então, por isso eu vou usar its. Então, eu tenho o nome dela, da escola, tá bom? Tá bem explicadinho aí. A setinha aí mostrando para vocês. Cuidado, be careful. Tenha cuidado. Its é pronome possessivo adjetivo, possessive adjectives, tá? Agora, its, tá vendo que tem o apóstrofo S ali, ó? Olha a diferença. Aqui tá tudo junto, aqui tem um apóstrofo e um S, tá? Aqui, ó, it is é o verbo to be, que a gente já estudou também. Your, da pessoa com quem está falando. Então, é seu, sua, seus, suas, você, vocês, tá? Possessive pronouns, vamos ver. O que indica? Indica posse, é igualzinho. Quando usar, tá? Aí, substituem, quando a gente for substituir, né? Substantivo já citado na oração, ou o possessive adjective já citado anteriormente. Ou seja, quando eu falar de substantivo, pode ser também um pronome sujeito, tá bom? Já citado anteriormente. Então, ele vai substituir o que já foi citado antes, que aí eu não preciso repetir, senão vai ficar muito repetitiva a frase, né? Os pronomes, eles têm essa função de substituir o nome, substituir o substantivo. Vamos ver como é que é isso na prática, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês os possessive pronouns, tá? Olha, mine, yours, his, tá? Mesma coisa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, eu não coloquei aqui, porque eu já coloquei lá nos adjectives, tá bom? Mas você sabe que a primeira pessoa, a segunda pessoa, his, her e its, os três são terceiras pessoas, né, do singular. Ours, yours e theirs são plural. Então, eu tenho our como primeira do plural, ours, né? Yours, segunda do plural, e theirs, terceira do plural, ok? Repara que eu destaquei bem que termina em S, tá? Porque é diferente dos adjectives, ok? Aí você tem
Vamos lá. Atenção. Com exceção do mine, todos os possessive pronouns terminam em S, né? Foi o que eu falei anteriormente aqui. Ó, todos terminam em S. Mas o que? Vamos lá. His e its permanecem iguais, tanto como adjective como pronoun, né? Eu falei isso também lá atrás, que eles não variam, eles continuam tanto no pronome possessivo adjetivo quanto no substantivo, a escrita é a mesma. Quando o pronome pessoal da oração for one, não esqueça que ele tem seu próprio possessivo. Então, o one eu não coloquei lá na sequência dos subjective pronouns, porque na verdade esse one equivale a someone, tá? É alguém, tá bom? Cada um, cada pessoa, eu uso o one. Só para ficar claro, porque na apostila de vocês aparece essa observação aí na página 63. Então, aí não é um número 1, tá? Tá se referindo a alguém, someone. Aí eu vou usar ones. Então, o possessivo dele, eu não vou usar her, his, eu vou usar o ones mesmo. Então, não esqueça que ele tem seu próprio possessivo, tá bom? Vamos lá. Exemplo. One should take care of one's things. Então, alguém deve ou deveria, tá? Então, aqui pode ser uma forma mais educada, né? Deveria cuidar de suas próprias coisas. Eu botei ali deve, né? Porque dependendo da situação, você pode usar no presente, tá? Mas o should, ele é mais usado para uma forma mais educada de falar, então a tradução pode ser deveria também, tá? Então, cada um deve cuidar de suas próprias coisas, ou cada um deveria cuidar de suas próprias coisas, ok? Seguindo aí. Mais exemplos. I have a house. My house is big, but yours is small. Repara o seguinte. Aqui eu usei eu tenho uma casa. Have, que indica posse, certo? Esse verbinho aqui indica posse. My house is big. A minha casa é grande. Deixa eu botar aqui a tradução para vocês verem. Eu tenho uma casa, minha casa é grande, mas a sua é pequena. Então, para eu colocar esse pronome aqui, eu tenho que fazer referência a um pronome sujeito, que é o you. Por exemplo, se fosse na prova, eu teria que botar o you entre parênteses aqui para você, tá bom? Vou ter que ter uma referência. Às vezes, a gente tem... Aqui, ó. Esse I aqui é por causa do my. Então, se eu tenho uma casa, a minha casa, então I é my. Agora aqui, para eu saber qual pronome completar, eu teria que ter um sujeito aqui do lado, tá bom? Então, my house is big, but yours is small, ok? Aí você... deixa eu falar outra coisa. Aqui, house é substantivo. Então, my tá acompanhando o substantivo. Pronome possessivo adjetivo acompanhando o substantivo. Aqui eu usei o possessive pronoun. Por quê? Porque ele tá substituindo a palavra casa, tá vendo? Em vez de eu falar, minha casa é grande, mas a sua casa é pequena, sua casa, veja que eu não repeti a palavra house aqui. Esse yours com S está substituindo a palavra casa. Por isso que eu falei que ele substitui um substantivo já citado, tá bom? Aqui, ó. Possessive adjectives or pronouns. Ou, né? Botei em português aí. Vamos lá. My mother has a bag. Her bag is red. Então, minha mãe tem uma bolsa. A bolsa dela é vermelha. Então, ali, ó, eu usei aqui she, minha mãe é ela, tá? Por isso que aqui eu usei her, tá? Então, por que eu não posso usar hers com S? Porque tem um substantivo aqui do lado, que é o bag. Se não tivesse esse substantivo, eu usaria hers para substituir o substantivo, ok? Então, minha mãe tem uma bolsa, a bolsa dela é vermelha. Agora, olha aqui na letra B. Ours is a very intelligent daughter. Então, a nossa, é claro que aqui tá fazendo referência ao I. Eu teria que botar um I para vocês aí, para vocês saberem qual que vocês iam completar, tá? Com qual pronome iriam completar. Então, ours
is a very intelligent daughter. Aí você fala, mas por que is? Porque aqui a gente está falando, tá? Da nossa filha. A nossa é uma filha muito inteligente. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o daughter no final, tá bom? Mas seria our daughter, tá bom? Então, porque, ai, professora, mas por que você falou o i? Não tem o i na frase. É claro que isso daqui, né, tá fora de um contexto, mas o contexto seria que nós temos uma filha muito inteligente, né? Ou alguém falou lá alguma coisa, aí você falou, a nossa também é muito inteligente, entendeu? Tá? Então teria que ter um contexto em relação a isso. Eu poderia ter colocado outra frase aqui para ficar melhor expresso, mas eu não quis colocar para vocês verem que ele pode aparecer no início de uma frase também, tá? Fazendo referência a um substantivo que já foi citado, ok? Tá bom? Ficou claro isso aqui? Não é porque tá o i aqui na frase. O i teria que estar na frase anterior a essa. Eu poderia colocar aqui uma outra frase usando o i. Eu não quis colocar para vocês verem que é possível essa forma aí na frase, tá bom? Porque é our teria que ter o daughter aqui do lado. Como eu não botei o daughter aqui do lado, eu usei ours, ok? Botei o i para você ver que é a tradução, seria nossa, tá bom? E ele se refere ao i. Então, em casa, vocês vão fazer as páginas 76 e 77, tá? Os exercícios 1, 2 e 3. E a lista de exercício que tá sendo enviada junto com esse vídeo aí, tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, tá? E aproveitem que essa semana tem feriado para vocês colocarem tudo em dia, bem? Beijo, tchau, tchau, bye, bye. Kisses, kisses.